Chame Roupa Nova. A Roupa Nova leva a roupa que você quiser, onde você estiver. Eu tenho a grata satisfação de estar recebendo nesse momento para bater um papo com vocês ao vivo, internautas, o vereador do PT, o Berdan Cardoso, ele que recentemente esteve em Brasília, ele que apoiou o Zezé Ribeiro aqui, que hoje é secretário de governo, e nós vamos bater um papo com o Berdan a respeito desses 6 meses, desses 6 primeiros meses na frente da Câmara de Vereadores, ocupando uma cadeira entre os 10 vereadores. E o Berdan, aqui o nosso departamento de jornalismo tem recebido várias queixas, uma parte da imprensa também está chateada com a maneira que é conduzida os trabalhos na Câmara de Vereadores. Às vezes nós vamos a cobrir as sessões, dia de sexta-feira, chega lá, a porta está fechada, não é feito um aviso, um comunicado aos meios de comunicação, às vezes, nem às pessoas que vão assistir às sessões na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, e muitas das vezes os vereadores têm se queixado da falta de comunicação do presidente com os próprios vereadores. A pauta não é colocada com antecedência, os projetos não são colocados com antecedência. Os vereadores precisam ler o projeto para se inteirar do conteúdo do projeto para poder votar, para saber se é bom para Santo Antônio de Jesus, se é bom para a população, se é bom para uma determinada comunidade do município de Santo Antônio de Jesus. O Berdan, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação e se essas queixas que chegam ao nosso departamento de jornalismo, realmente elas têm sentido. Boa tarde a você, Judásio, ao seu público internauta, o meu carinho, o meu apreço, o meu abraço também. E dizer que todas essas queixas que você acabou de ser interlocutor, elas procedem. Elas procedem, e eu queria fazer um breve histórico, porque a sua primeira pergunta seria que avaliação eu faço desses 6 meses, de 2011. É do direcionamento que é dado pela mesa diretora da Câmara. Eu costumo dizer que tudo continua como antes no quartel de Abrantes, Quer dizer, as coisas não mudam, porque existe uma concepção de gestão da Câmara que é uma concepção patrimonialista. Ou seja, o presidente e a mesa diretora, eles conduzem os trabalhos da Câmara como se fossem os trabalhos de sua casa. Observe quando você fala, por exemplo, um ponto importante, o horário da sessão. Eu e o vereador Ailton votamos contra esse horário, essa mudança do horário, que as sessões eram à noite, agora estão sendo às 9 horas da manhã. E eu digo isso com muita prudência, muita tranquilidade, porque a sessão foi transformada para amanhã para beneficiar o vereador. Quando, na verdade, o ideal seria que a sessão fosse à noite, porque é o horário que as pessoas podem... Interessante, viu, Berdan? E esse vereador continua faltando às sessões. É lastimável. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão da pauta. Não dá para a gente debater projetos se a pauta só chega na nossa mão na hora da sessão. E olhe que eu sou um daqueles que faz um requerimento constante, inclusive vou lá em cima, peço uma assessoria para ir buscar a pauta, e a secretária geralmente diz que não tem porque o presidente não chegou ainda. Então, é o presidente que decide na hora que vai votar. Se a gente não tivesse cuidado de ler os projetos quando eles vêm para a Câmara, para a leitura, acabaríamos votando os projetos sem saber, como muitos acontecem de votar sem conhecer o projeto. Então, o grande problema da Câmara, na minha opinião, claro, já falei isso aqui até em uma entrevista passada, é que o Legislativo se tornou, em todas as esferas, um apêndice do Executivo. A gente vive um regime presidencialista de fachada, onde verdadeiramente o presidencialismo, ou seja, o órgão executor, seja ele prefeito, prefeitura, governador, a governadoria ou a presidência da República, eles precisam do aval do Legislativo. E aí o Legislativo se torna cúmplice. Ou seja, o Legislativo, o Parlamento brasileiro, e isso aqui não é diferente, se torna um balcão de negócios. Ser vereador em São Antônio de Jesus hoje, para muitos, é fazer negócio. Agora, é claro, na tribuna, na Câmara, nos jornais, todo mundo é muito bom. Porque todo mundo fala muito bem, todo mundo usa o discurso,
Agora a pergunta é, cadê os projetos? Cadê o contraponto? Se você chegar depois de uma sessão... Tem projeto seu? Tem inúmeros projetos. Projetos engavetados? Inúmeros ainda. Inclusive um projeto que eu acho importantíssimo, que é o de transparência pública na gestão municipal. Tanto na gestão da Câmara, da Prefeitura, quanto na gestão das escolas públicas municipais. Que seria o quê? Uma audiência pública feita... A mesa diretora alega o quê de não colocar os projetos? Não é interesse, simplesmente se omite. A gente usa tribuna, cobra, mas quem pode colocar cada projeto nosso para ser votado é o executivo, perdão, é a mesa diretora. E ele simplesmente usa a prerrogativa de não falar nada, simplesmente a gente cobra, vamos ver aí. Quando não há uma coisa pior, que é quando o projeto é votado, é aprovado e depois é vetado pelo prefeito. É o caso de um projeto nosso do Conservatório Municipal de Música e um outro projeto que é extremamente interessante, que é o que viabiliza o atendimento pré-natal, né, para as nossas mulheres gestantes, as mães de São Antônio de Jesus, que teriam prioridade no atendimento pré-natal, porque acontece muitas vezes de uma mulher grávida de 5, 6 meses, quando for encontrar uma vaga na marcação, seja depois que o filho nasce. Esse projeto foi aprovado e vetado? Foi aprovado por unanimidade na Câmara e foi vetado. Porque comigo já tem... A Procuradoria alegou o quê? Alegou... Os advogados da Prefeitura? Eles alegaram, primeiro, impressionante que eles alegaram que a gente não tem, dizendo no projeto, de onde tirar o dinheiro. Não há dinheiro para isso, é só priorizar a marcação. Tanto que um vereador colega nosso, o vereador Faustino, ele lançou um projeto na Câmara também, com as mesmas cláusulas, né, só muda o item, atendendo a uma outra demanda, mas também no setor de saúde, e foi aprovado e foi sancionado. Só o meu foi reprovado, foi rejeitado. A gente propôs a rejeição do veto na Câmara e isso nem foi discutido. A lei antifumo, de nossa autoria, está aprovada desde 2010. Quer dizer, o que a gente espera é que a vigilância sanitária apenas fiscalize. Comece uma campanha de publicidade, que eles possam colocar outdoor na rua, folhetos explicativos para sensibilizar, conscientizar a população. Convidado o secretário de saúde ou alguém ligado à Secretaria de Saúde para vir aqui falar a respeito desse Exatamente, assunto, o diretor da vigilância sanitária. Da lei antifumo. Exatamente. Você, diretor da vigilância sanitária do município de Santo Antônio de Jesus, está aberto. Vem aqui e diga que não pode fumar em lugares fechados. O que é que reza a lei em ambientes fechados? A lei reza que não pode fumar em ambientes fechados, sejam eles públicos ou privados, sob pena de multa. Né? Caberia à vigilância sanitária, em primeiro momento, fazer a divulgação, a fiscalização, e depois cada cidadão, claro, se é lei, não se discute, lei se cumpre, e a cada cidadão caberia a prerrogativa de comunicar ao dono do espaço, ou ao gestor do espaço, que comunique ao fumante para que ele se retire, pois existe uma lei municipal proibindo que ele fume naquele ambiente. Eu quero lhe fazer outra pergunta que eu acho importante, interessante, e isso também é pergunta de alguns internautas. Com relação à Câmara, por que não aprova-se a verba de gabinete para os vereadores, como é no Congresso Nacional? Os deputados e no Legislativo Estadual tem as verbas de gabinete. Isso não não dá uma autonomia maior aos vereadores do que da maneira que a gente sente que os vereadores não têm muita autonomia com relação à presidência da Câmara, né? Muitos dizem amém, a verdade é essa, ao presidente da Câmara. Se fosse aprovado e passasse a questão da verba de gabinete, isso não daria mais autonomia para que os vereadores pudessem legislar com uma tranquilidade maior? E entre duas questões que são importantes, na minha opinião. Primeiro, porque isso já foi ventilado na última gestão, né? No biênio onde o doutor Everaldo dirigiu a Câmara. E houve, eu lembro muito bem, uma massificação, inclusive da imprensa, contrária a isso, né? Contrária da verba de gabinete. E é claro que a opinião pública se apropriou dessa ideia. De que forma? De que verba de gabinete não tinha necessidade. Por que não? Porque a ideia que se faz é que vereador não trabalha.
E eu sei que tem vereador que não trabalha, como eu reconheço que tem vereadores que trabalham. Né? Isso aí seria uma incoerência de minha parte dizer que não se trabalha. Até porque o vereador ele tem, além do cotidiano das sessões, né, ele tem um dia a dia onde as suas demandas são muitas. É claro que tem muitos que ganham muito para nada. E eu acho que mesmo ainda os que trabalham ainda ganham muito também. Não vou negar que seja um salário pequeno. É um salário razoável para o município como São Antônio de Jesus. Agora, a opinião pública é contrária a isso. Eu acho que deve haver, porque as pessoas não conhecem o que seria a verba de gabinete. E para mim seria importante isso. Porque o que é que acontece? Com esse controle total que a presidência da Câmara tem sobre todo o orçamento, ele acaba trazendo o vereador que ele bem quer. Porque o que é que se explica, por exemplo, que alguns vereadores eleitos por um grupo, depois que assumem, vão para outro? Por que se muda de lado? E teve gente que andou dizendo por aí que, mas o PT não me deu nada, e aí não ficou com o PT, não apoiou o PT. Ora, isso atesta uma negociata, né? Mas é um jogo sujo, esdrúxulo, um jogo onde quem pensa política sabe muito bem que cheira mal, tem algo errado no meio. Então, na medida que você tem uma verba de gabinete e você justifica seus gastos, isso vai impedir que o vereador fique lá dia de sexta-feira atrás do presidente da Câmara, atrás de vale, atrás de diária, para não viajar. Né? Que ele fique, por exemplo, injustificando, né, os seus gastos com combustível. Então ele teria que ter um controle, uma verba, e dentro dessa verba ele saberia com o que gastar e como gastar. Evitaria, por exemplo, que assessores... Isso seria prestado conta, da mesma forma, né? Seria mais transparente. Eu acho também. Evitaria que houvesse esse controle. Né? Por isso que muita gente, por exemplo, defende hoje o aumento do número de vereadores. Porque com mais vereadores seria difícil essa manipulação. Então, é inegável... Seria mais democrático, né? O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma mentira. Seria mais difícil de se manipular, de se fazer os acordos. De fazer os acordos. É isso que porque você quer todo mundo sabe que existem pessoas sérias, né? Mas existem, dentro da política, mecanismos muito pouco sérios de se gerir uma instituição ou de se fazer parte dela. Então, a gente sabe que... O que é que justifica, por exemplo, que um vereador eleito, de posse de um orçamento municipal para ser votado, ele não se dê ao luxo nem de ler uma página do orçamento, apenas vote? Que compromisso ele tem com o povo, com a comunidade, com a população? Agora, se ele vier para aqui, para o seu programa, ele vai dizer tanta coisa aí que você vai parecer que quem vai na Câmara, no dia a dia, no cotidiano da Câmara, não vê. Pô, me apresente aí. Eu queria sugerir, já falei isso aqui algumas vezes, uma sugestão até no site. Né? A população cobre aí do seu vereador os seus 5 últimos projetos. Então é importante isso. Cobre 5 últimos projetos de cada vereador nessa legislatura agora. Porque tem gente que tem mais mandatos e fica anunciando coisa que fez em 2000, em 2002. Então eu acho que precisa dignificar esse voto. E dignificar o voto significa ter respeito pela sociedade. E esse respeito se dá, sobretudo, quando você é eleito para ser vereador e faz seu papel de fiscal, de proponente. Claro, você tem lado, então defenda o lado que você acredita. Agora, pelo menos, leia o que está se votando. Debata o que está se votando. Então, se nós, na oposição, eu e Ailton, nos queixamos, por exemplo, de que